partidos políticos, eu não... Olha, essa é uma forma de você interpretar. Sim, matar bebê, diante matar do que civil, foi, me parece um partido... diante do que foi o... Mas eu não quero me intrometer nisso. Tá. Isso a gente tá falando de Israel. Podemos falar de Israel e podemos falar de Hamas. Não, veja... Ou que um mata, o outro pode matar também. Tipo, Não. bebê guerra, só um civil... condenado até agora. Então, mas... Ok? Olha, Ok. eu acho que tem uma guerra... Mas vale matar... genocídio, Mas uma luta de colonização sendo você levada... entrar deliberadamente, matar, Que é o que estuprar... Israel faz. É o que Tô Israel falando de faz. Hamas primeiro, depois a gente pode falar de Israel. Hamas não faz isso. O Hamas Faz é um isso? partido político que Mas é liberado fazer isso? Você acha o que Hamas é um partido... os fins justificam os meios? Não, eu tô perguntando. O Hamas... Não, é que você tá fazendo uma série de perguntas. Então, Vidal. eu tô falando, os fins pode justificam fazer os isso, meios? Não. Os então fins justificam os meios? Não. Então, Tá? que fez Agora é certo? posso apresentar a Pode. posição sobre o Hamas? O Hamas conduziu uma operação política de 7 de outubro, tá enfrentamento falando? ao que é o Estado genocida de Israel, tá? Esse daí já foi desmentido por Israel. Que é uma guerra, um apartheid, uma brutalização de uma... Ó, eu vou parar a discussão porque eu acho um absurdo o que você tá falando e não é o tema do produto. Então vamos para outro. Eu defendo a Palestina livre do rio ao mar. Eu também defendo a Palestina, acho um absurdo o que o governo de Israel faz. Agora você falar que não, eu não defendo, mas que isso, Vilela, eu não defendo isso de forma alguma. Não, você falou que foi um ato político gerado por Israel. Não, eles não entraram para matar soldados, eles não entraram soldado contra soldado. Eu vi um vídeo, tem um filme chamado The Atrocity Film, eu acho que você deveria ver. As câmeras do próprio Hamas filmando e comemorando, matando civis, crianças, estuprando. Eu não tenho acordo nenhum com isso. Então, pronto, eu não, é só isso não tenho acordo. Não tenho assim acordo como com o é Hamas. o absurdo que Israel faz, não tenho acordo isso. Mas é porque eu não acho que é equivalente. Essa é a diferença. diferença. Equivalente? Como assim? Porque aqui a gente vê uma política de Estado levada adiante por décadas. Eu estive lá, eu vi o que eu vi. E eu duvido que você veja esse filme, eu duvido e você não mude de opinião. Claro que não, ela tá Vilela, que é isso? Ela falou que foi... Que é isso? O que você falou pra mim? Não, olha só. Você falou que 7 de outubro foi o quê? Posso explicar minha posição? Repete, por favor. O que foi? Repete o que você falou. O que foi 7 de outubro? 7 de outubro foi uma ação? É uma ação política levada adiante. Meu Deus, não é uma ação. Mas, eu posso terminar de apresentar o meu ponto de vista? Deixa ela terminar. Só tentar entender o que é Sangue de Jesus. Uma ação militar. Misericórdia, Jeová. Foi uma ação militar. Com o intuito de... lutar contra o Estado de Israel. Com o intuito de matar civis. Eles não foram lá Mas pra eu matar. não tenho acordo que você estupre, etc. Entraram numa festa, numa rave e saíram atirando nas pessoas. Mas o Estado de Israel faz a mesma coisa há Um erro décadas. justifica o outro. Não. Sangue de Jesus. Ai, meu Deus, que absurdo. É por isso que eu tô falando. Não. Eu fico muito puto com esse tipo de defesa de parte da esquerda e não sabia que vocês defendiam isso. Portanto, vamos para outro assunto, que isso eu não negocio. Não se pode matar Mas eu civil. não defendo isso. Você acabou de falar, me desculpa. Ela não falou, gente. não Eu tô até assustada que o Vilela, como host, se meteu no debate pra comentar. Não, é que ela tá falando pergunta pra me desculpa, o que ela tá... que, tipo, ela tá tentando explicar, Vilela. Ela explicou 3 vezes. Não, eu não consegui explicar. Que é um ato Vocês político. ficaram todos interrompendo. Um ato político justifica você matar civis, não sei o quê? Não. Pronto. Então você é contra. Então você é contra. Fala, eu sou contra, vai. Fala. Vamos falar uma coisa aqui? Vamos Ela falar, não eu é sou contra, gente. Eu Pelo sou amor de Deus, contra. tá aí. Eu sou contra o que Israel faz. Evidente. Não, É só isso. Eu sou contra o Hamas, eu sou contra o Israel. aqui de É debate. que existe um mecanismo de palavras para usar e minimizar o que o Hamas faz. Assim como existe um conjunto de palavras para minimizar o que o Estado de Israel faz. Vamos falar a verdade, é só isso. Não precisa falar. É uma ação, por isso não. Foi terrorismo que fizeram. Como é terrorismo, algumas coisas que o Israel faz. Pronto. Eu tô errado. É ou não é? E, portanto, os dois são terroristas nessas ações. É que eu acho Você que não a leitura... consegue colocar Mas eu posso falar? Eu posso falar? Pode, Ela não desde que vai você coloque contra ele os como ideais terrorista. dela. Mas é que eu posso falar com todo mundo ficando em silêncio? Claro. Depois, Porque se você é que deixar eu isso falar não... também, tu Isso, fala. claro, com certeza. Claro, vamos lá. É porque... Tá? Eu não defendo o Hamas, não tenho alinhamento político. Eu acho que, inclusive, é um partido político burguês que defende uma solução que é também religiosa para o conflito que a gente vê naquele lugar. Financiado por Israel, não tenho nenhum acordo com a política e tal. Agora, acho que houve uma ação militar. Deixa eu tentar falar o seguinte. Trazendo um outro exemplo. Nesse momento, a Rússia ataca a Ucrânia. Já faz muitos anos, certo? Uns 2 anos. Território, uns 2 anos que a Rússia ataca a Ucrânia. expansionista e tudo mais. Diante disso, houve uma organização da população ucraniana para lutar contra isso.
Agora, quem mais entrou nessa jogada contra o ataque russo? Foram também o exército da Ucrânia, o governo ucraniano, aquilo que se chama de milícias nazistas, etc., da Mas só Ucrânia. conclui logo, a gente não pode também deixar... Não, claro, todo mundo... Digo, diversos atores políticos entraram em guerra contra o ataque que a Rússia fez ao povo ucraniano. Eu defendo o direito legítimo de um povo se defender diante de uma violência. Agora, é a melhor forma? Porque para você lutar contra a intervenção russa, você tem que pegar em armas hoje. Certo? Então, tem os que fins pegar em justificam os meios. Não você é tá isso, dizendo. mas você tem que pegar em armas para defender a Pra eu sua me vida, defender, porque você matar- tá sendo se eu matar- atacado. Se eu estuprar uma mulher... Israel existe há décadas. terminou? Sendo acusado. Não, mas só termina o pensamento. Mas 30 segundos se você quiser me dar. Tá bom. Porque o negócio é o seguinte, a violência daquele que reage a um ataque, eu acho que é legítima. Nossa, matar. Você acha mesmo? Meu Porque, Deus. veja, Eu não tenho- o Estado eu, de Israel é sinceramente, um eu não tenho nem Estado que vontade de leva discutir isso. adiante há décadas uma Vilela, política de já pode vir genocídio pra e de nós? apartheid. Não, gente- a gente parou Não, por uma eu quero discussão, saber da foi opinião, pra outro lado. Vilela. Ela tem o tempo dela pra pergunta que você fez, eu não vou me meter Não, mais. mas ela já respondeu só- a pergunta do chat. Tudo bem, ela vai responder, só tô Não, ela falando... já Mas você não respondeu, acha que ela já o usou o tempo ucraniano dela. Agora é a poderia ter o nossa direito vez de de se falar. defender, Agora é a por nossa vez. exemplo? Se ele pegasse bebês e estuprasse mulheres, não, claro que não. Mas Guerra não é é contra... sobre isso que nós estamos falando, sobre- que eu não, não. tenho acordo nenhum com isso. Eu Você acho não que o tem- estupro é usado, inclusive, Você- como você não tática de consegue guerra, dizer de que- submissão de você não povos. consegue Eu não dizer- tenho acordo você não- com isso. você Mas consegue quem faz dizer- isso é o povo Agora é de minha vez de Israel. falar, querida. Desculpa. Você não consegue falar, você consegue falar que o Estado de Israel é terrorista, mas não consegue falar que o Hamas é terrorista. Você entende como são dois pesos, duas medidas? É porque são dois pesos e duas medidas, e eu digo isso não tendo nenhum acordo com o Hamas. Tá bom. Vilela, libera logo pra nós. isso aí. mesmo. Absurdo, É isso você tem mesmo. direito a dar sua opinião, tudo bem. Vamos continuar uma pessoa. Vamos continuar. Como discutir com a pessoa? Mas tempo só um falta minutinho. pra ela? Qual que era a pergunta? Mas qual que era a Não, pergunta? foi pergunta pra eles lá. Então, repete a Era pergunta e sobre ela a continua de onde Palestina, esse é foi. o Não, é problema. pergunta do chat. Então, repete a pergunta. Eu não respondi. Então, agora vai ser a resposta. Não, ela já falou já faz tempo. Faltam só 2 minutos, né? Não, tem o tempo... Foi 2 por enquanto. É. Eu fui Ah, tá, e pausando faltam quando 3, ela faltam falava em cima. É. Na opinião das feministas, por que a esquerda feminista defende o Hamas? Vocês feministas também são a favor do que este grupo terrorista fazem com as mulheres? Ela começou falando que não é todo mundo que esquerda que é feminista, né? Só recuperando o que você falou. E aí, vai a partir daí. E eu não tenho acordo nenhum com o Hamas. Tá. Eu também não tenho nenhum acordo com o Hamas. Critico, inclusive, qualquer decisão deles de estuprar, de matar, de fazer coisas desse tipo. Eu acho totalmente errado. Sou contra a guerra, sou contra crimes de guerra, sou contra estupros de guerra. Era só isso que eu queria ouvir. Basicamente, Só isso. isso. Mas eu você tá falei ouvindo isso. de mim, Não Vilela. Não falou. tem problema, você tá ouvindo de mim. Tá bom. Essa é a minha opinião, minha visão sobre isso. Eu acredito que existe um conflito muito complexo, geopolítico, muito intenso em relação à Palestina e Israel, e a gente resumir isso ao que aconteceu no ano passado, ou foi no ano retrasado, 2023, que foi o 7 de outubro, 8 de outubro. Foi em Resumir isso pensando que é uma coisa que existe, 23. desde a Declaração de Balfour, desde a Nakba de 1945, o surgimento do Hamas, gente, foi Assentamentos financiado. ilegais, expulsão do... Tudo isso, eu sei tudo isso, eu sei tudo Tem isso. todo esse A minha questão conflito. só é essa passação de pano com o Hamas, só isso. Não, É só isso a que gente não eu queria tem deixar bem claro, só fechamento, isso. E eu acho Só importante isso. deixar isso bem claro, né? Que a gente não tem nenhum fechamento com isso. Inclusive, a gente faz críticas ferrenhas aos estupros de guerra envolvendo mulheres. Exatamente. Independente da ideologia que seja, estupro de guerra é errado. Os crimes de guerra feitos por Netanyahu também são completamente errados, que já foram julgados pelo Tribunal de Haia. Os deslocamentos na Palestina são errados, o que está Sim. acontecendo na faixa de Gaza é errado. A colonização Porque não é israelense escolher um errado. lado, vocês E entendem? aí Não é que tá. escolher um lado. Um lado tá certo E e o eu outro sou tá todo literalmente errado. contra o Hamas, eu vou deixar aqui claro, não sei qual é a visão da mãe em relação a isso, eu sou contra o Hamas porque um amigo meu que é palestino, que nesse momento inclusive está na Palestina agora, Onde? Ele- Em o- Cisjordânia ou Gaza? ele tá na Cisjordânia, ele Tá. tá indo agora em direção a um casamento que vai acontecer ali em Palestina Mas ele é também. brasileiro? Ou... Ele é brasileiro, pra quem quiser conhecer é Kais Hussein, o Pois conteúdo queria dele é falar com muito ele, se bom, ele tivesse de aqui, Palestina, ele vai voltar da Palestina, Eu inclusive, quero, se quiser quero. convidar ele Claro. pode falar como é que tá, ele tá filmando tudo lá. E ele explicou todo esse conflito, inclusive, de quem vivencia. Eu sou contra o Hamas, principalmente porque, além dessa questão de ser um partido político, ele é um partido de extrema-direita, que ele é considerado Pois é, extremista. pois Ele é. é fundamentalista religioso, ele defende fundamentalismo em Pois cima é. das mulheres, da religião. Perfeito. Então, essa é a minha visão enquanto feminista. Acredito que muitas de nós temos essa visão mais radical de entender que
o Hamas ele foi financiado para ser o que ele é hoje. E daí estão utilizando hoje o Hamas para matar palestinos, pessoas inocentes. E aqui eu queria dizer que não é uma guerra quando você não tem soldados mortos palestinos. Você só tem soldados mortos de Israel. Você não tem, você nem tem números dizendo, olha, os soldados palestinos, porque não tem. Isso que é complicado. Nós temos números de civis mortos, de crianças mortas, de mulheres que estão sem anestesia, de hospitais que foram bombardeados. Então, eu acho que é importante focar nisso, Sim. sabe? Se a gente vai falar de Palestina e Israel, a gente tem que falar sobre os direitos humanos que estão sendo negados para os palestinos. A comida, a água, o direito à moradia, o direito à vida, sabe? Com que eles estão certeza. perdendo. Então, essa é a minha visão, essa é a minha opinião. E eu sou totalmente contrária ao que o Hamas tem feito, porque isso acaba, sim, afetando os palestinos no que está acontecendo com eles. E as pessoas têm a visão que todo mundo é o Hamas, sendo que até o líder do Hamas já foi morto. Tem né? um O líder do Hamas foi vídeo morto, o de um Hezbollah foi morto. comediante É isso. palestino que é muito bom, que ele fala assim, você quer saber como que é a Palestina sem o Hamas? Cisjordânia.